Olá, internautas, boa tarde. Estamos aqui nos estúdios do JMV-TV, falando ao vivo aqui da nossa redação, quando são 16 horas e 14 minutos deste dia 22 de abril de 2020. Estamos recebendo em nossos estúdios nosso amigo, também profissional muito garibado, nosso companheiro de trabalho também aqui no Jornal do Médio Vale, Carlos Felski. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Evandro, e boa tarde a todo mundo que acompanha a gente pela internet. Carlos, nós estamos vivendo um momento realmente muito atípico, talvez até, mesmo eu que tenho 51 anos, não vivi uma experiência desse tipo nem quando criança, enfim, é inédito na nossa existência. Verdade. Uma situação que estamos vivendo nesse momento, de reclusão, de incertezas, de muita reflexão e apreensão também, porque não dizer muita ansiedade por parte da sociedade, diante de um dilema, né? Vamos cuidar da saúde, mas também temos que continuar a vida, porque a vida também depende do nosso trabalho, da nossa atividade laboral. Eu gostaria que, para nós começar esse trabalho, dizer para você que nas últimas horas nós temos estabilizado aqui no município de Timbó o número de casos de Covid-19. Nós temos, durante toda essa pandemia, confirmados 4 casos de Covid-19 em Timbó, sendo que um caso já foi curado, é uma senhora de 86 anos. Certo, acompanhei. E um outro caso, os outros 3 casos são pessoas da comunidade também e que estão em tratamento. Certo. Não há nenhum caso em UTI, temos assim uma certa tranquilidade nessa questão. É evidente que, paralelamente a isso, as projeções indicam que de cada pessoa infectada tenha pelo menos 10 infectados. Mas o Ministério da Saúde fala até em mais, fala até em 20, 30. Então, existe a preocupação, realmente, também na nossa comunidade, de que nós possamos ter mais pessoas infectadas, pessoas que são considerados assintomáticos, né? Certo. Pessoas que podem estar aparentemente com a saúde perfeita, mas estão com o Covid-19. Eu gostaria que, para começar esse nosso bate-papo, você fizesse assim, uma explanação de como é que você está vendo este momento que nós estamos vivendo. Bom, como todo mundo, né, que está acompanhando isso, abrindo aí a tua fala, algo inédito, sem precedentes, né, na história, salvo pandemias que aconteceram em 1918, mas o cenário econômico, o cenário era diferente. Então, dentro do contexto que a gente está inserido, o que está acontecendo hoje é sem precedentes. E como que eu estou vendo isso? Hoje, nesse exato momento, eu enxergo que existem vários pontos de vista. Eu acredito que eu, e como todo mundo, e muitas pessoas, ao desenrolar das semanas que passaram, a cada semana nós entendíamos de um jeito, né? Ora, ouvindo um discurso, a gente até era favorável a certos tipos de atitude, depois ouvindo outros discursos e refletindo novamente, víamos por um outro ângulo. E hoje, respondendo a tua pergunta, eu vejo por vários pontos de vista, há vários pontos de vista, que alguns geram polêmica, né, e outros geram oportunidade de novos negócios, de reinventar o teu modelo de negócio, porém, de uma maneira um pouco mais simplista. Eu, particularmente, como ser humano, eu me preocupo, né, com o que está acontecendo, obviamente, porque nós estamos tratando de seres humanos, de entes queridos, né, de alguém que estão perdendo a vida. Então, é algo que requer um cuidado e uma preocupação. De um outro lado, eu entendo que, como você falou, a economia precisa acontecer, os negócios não podem parar, as pessoas precisam aprender a conviver com isso, né? Estamos aqui dando uma entrevista devidamente respeitando o distanciamento, a máscara está aqui, o uso do álcool gel. Eu acho que a população está bem consciente. Alguns meio que se comportando dessa forma
porque entenderam que a massa se comporta assim, todo mundo com máscara na rua, todo mundo se cuidando. Isso evita a propagação, isso diminui o contágio em larga escala. E a gente vê, então, o cenário das pessoas que estão perdendo o emprego, perdendo a questão profissional. As empresas foram afetadas com a baixa no consumo. Pessoas precisam se reinventar, o que eu tenho dito que, assim, até falava para uma empresa há pouco, não tem muito o que se fazer, não dá para dar murro em ponta de faca, ninguém pediu isso. Só que ele está acontecendo, está aí. Gostando ou não, vamos usar as máscaras. Gostando ou não, vamos cuidar muito da higiene pessoal, vamos respeitar o distanciamento, vamos criar uma condição de fazer com que a sociedade viva dentro dessas limitações, mas que ela consiga se mexer ao ponto de gerar negócios, trabalhar, cada um conseguir seu espaço. E o que eu tenho dito, tá, nas minhas lives, se tem uma coisa que a gente deve evitar é discussão. Porque é fato, há várias opiniões. Qual que é a certa? Começar a levantar uma bandeira do certo e errado e brigar e discutir com veemência, isso nos esgota. Isso nos deixa cansados, tristes. Até porque é difícil de saber quem tem razão, né? São muitas opiniões, e quem está certo, quem está errado, e o tempo que a gente perde, a energia que a gente perde para ficar nesse cabo de guerra, que hora eu estou certo, hora tu está errado, hora está certo, eu estou errado, a gente pode usar essa energia para aprender algo novo, para reinventar o nosso negócio, para ser solidário em alguma situação que a gente possa ser solidário. É fato, e ninguém pode tirar essa verdade absoluta nesse momento. É hora de se reinventar. Quando as coisas normalizarem, elas não vão normalizar, vai ter um novo normal. Não vai jamais voltar a ser o que era. O que era, foi. Agora, o novo normal, empresas estão descobrindo que é muito mais vantajoso para elas operar em home office, é muito mais prático, muito mais lucrativo, o funcionário é muito mais produtivo, estão descobrindo, eles estão performando mais, a empresa está começando a pensar, antes era, a gente precisa ajeitar os cubos na caixa, agora estão pensando, será que eu preciso da caixa? Será que eu preciso desse modelo? Nós vamos ter sim, e aí a gente vê a necessidade do aprender e reaprender e continuar reaprendendo. O jovem, ele se adapta muito rápido, porque ele vem numa pegada de estar aprendendo, conhecimento digital, o home office para ele é muito tranquilo. E quantas pessoas que para poderem trabalhar vão precisar aprender a fazer as coisas de um jeito diferente. Nós vamos ter o surgimento, isso já está acontecendo em uma escala muito grande, que é o micronegócio. O que eu chamo de micronegócio? É o bolo de pote, lá que faz no potinho para vender. É aquele negócio doméstico, fabricação de máscaras na residência lá com a maquininha, e a pessoa consegue levantar um dinheirinho, e daí ela descobre que ela consegue fazer um produto a mais adicional e começa a gerar a microeconomia, uma economia celular muito pequena, que seja, mas garante o sustento. Então é hora de a gente se livrar de todo o peso que a gente tem morto. O que acontece? Numa situação dessa, acho que a primeira semana todo mundo deu faxina em casa, não tinha nada o que fazer, começou a limpar gaveta, começou a limpar armário, começou a ajudar a esposa, e começou a ver que tinha tanta coisa lá parada. E se a gente for olhar com essa ótica, tanta coisa que a gente acumulou, eu particularmente vendi muita coisa, me desfiz de muita coisa, outras eu guardei, porque realmente são necessárias, mas é momento da gente se livrar de tudo aquilo que está pesando. E principalmente sentimentos, não só coisas físicas que estão na gaveta, nos armários, na garagem, que eu posso vender para fazer dinheiro, que eu posso aplicar esse dinheiro numa coisa que seja mais útil e transformar ela numa fontezinha de renda, ou eu posso doar, ou coisas que eu posso, não vou vender, eu dou, mas eu começo a botar as coisas em movimento. Isso falando de coisas físicas e sentimentos. Quantas mágoas, quantas pessoas que eu não perdoei, e que agora, frente a tudo isso, a gente vê que a gente é tão pequeno. Então, é hora de perdoar, é hora de desenhar uma nova pessoa, quem eu fui até esse momento e quem eu quero ser. Quais são os meus valores, o que para mim realmente vale a pena. Eu, Carlos, quero ser uma pessoa mais leve, quero ajudar as pessoas, quero dar mais significado à minha vida.
Eu, claro, como todo mundo ali, naquelas primeiras semanas, a gente ficou meio que sem saber para onde ir, o que fazer. A gente viveu esse momento realmente que foi o impacto. Só que uma vez compreendido que o negócio está aqui, eu respeito quem está fazendo isso, né? Eu não estou aqui dizendo que o caminho é seguir o modelo que eu penso. Mas, até porque já tive a experiência de ficar só vendo essas notícias que vão te carregando a mente, vão te deprimindo, e tu começa a entrar nessas discussões que no fundo não levam a nada, né, Evandro? Como você falou, você fica cansado, estressado. Eu saí fora de tudo isso, comecei a olhar por um outro ângulo, comecei a buscar oportunidades de redesenhar o meu modelo de negócio, de ajudar as pessoas a redesenharem o seu modelo de negócio, e até mesmo o surgimento daquelas pessoas que perderam o seu emprego. Ok, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o teu talento? Aí a pessoa me responde: como assim? O que você tem de bom? O que você sabe fazer? Sabe tocar um violão? Sabe inglês? Sabe fazer um bolo? Sabe fazer, sei lá, uma receita da avó de um pão? Ou de um molho, de alguma coisa? Sabe fazer? Já pensou em fazer isso para vender? Sabe que mais pessoas vão gostar disso? Você pode lucrar com isso? E aí você começa a movimentar essa microeconomia. E o mais importante de tudo, Evandro, que a gente até conversou um pouquinho antes da gente entrar no ar: esperança. As pessoas não podem perder a esperança. Elas não podem perder a acreditação. Acredite, gente, o mundo não acabou. Tem gente desenhando um cenário apocalíptico, né? Que o mundo acabou. Estamos passando, assim, acabou aquele modelo de mundo que nós tínhamos. Mas nós estamos passando por essa transição. Então é hora de a gente perdoar, hora de a gente dar mais significado à nossa vida, hora de a gente repensar o nosso consumo que estava desenfreado, comprávamos demais, gastávamos demais, nos endividávamos demais. É hora de a gente racionalizar esse processo, começar a valorizar mais o ser, menos o ter mais consciência no consumo, mais consciência ecológica e, claro, não estagnar a economia, longe disso, mas comprar aquilo que é necessário, ser mais solidário, mais amigo e ter essa felicidade no coração. É claro que aí quando a gente olha para o aspecto perda de vidas, quem está atravessando por isso não tem nem como ser diferente. Obviamente que esse sofrimento nada muda, é muito difícil. Mas quem está fora desse contexto e deve se cuidar e cuidar muito dos seus entes queridos na questão do grupo de risco, proteger, usar higiene, máscara, cuidar dos idosos mais vulneráveis, eu vejo que a nossa comunidade aqui, Evandro, é muito consciente, né? As pessoas estão respeitando isso. Então, de um modo geral, Evandro, se a gente for olhar pelo viés das oportunidades e micronegócios, elas estão acontecendo. Se a gente for olhar pelo prisma doença, preocupa, requer os cuidados. A gente já sabe disso. Agora, gostando ou não, é seguir essas regras. E entender que em um dado momento, isso vai passar. Polêmicas à parte, meu conselho: a não ser que você tenha tempo livre, você tenha dinheiro de sobra, você tenha energia de sobra, e você goste muito de entrar em discussões, ok. Mas se a gente já está limitando o nosso recurso financeiro, a nossa energia, a gente está precisando ter energia criativa para produzir, será que vale ficar discutindo quem está certo, quem está errado? Quem foi culpado ou quem não é? Vamos deixar isso para um outro momento e vamos focar em ajudar. Hoje de manhã eu acordei pensando em algo, Evandro, que eu não compartilhei com ninguém. Eu vou falar agora aqui ao vivo. A gente estava brincando aqui com a tua cachorrinha, a Laika, né? O Evandro tem uma cachorrinha muito querida. Tu já mostrasse ela na televisão? Aqui nas redes sociais? Já? Ela já deu entrevista aqui também. Ela até estava aqui, a gente botou ela para fora. Eu fico preocupado assim, está todo mundo reduzindo, segurando. E será que aqueles abrigos de animais, eles estão recebendo doação? Não sei. Eu acordei pensando isso hoje de manhã. Não compartilhei nem em casa com a minha esposa. Eu nunca fui, eu já ouvi falar que em Indaial tem um, que tem bastante animalzinho lá. Até deu vontade de ir lá para, de alguma forma, procurar e ajudar. Está sendo feita essa campanha Timbó que Cuida. Sim. E além de alimentos humanos, também está sendo feita uma campanha no sentido do para animal. Também. É muito importante, né? Eu até não tinha esse conhecimento. O Timbó que Cuida, eu já ouvi falar, viu até o prefeito dar entrevista que não é uma iniciativa de uma entidade ou da prefeitura, é o timboense que está se unindo. Então, a gente começar a ser mais solidário e aí fica o legado. E aí vem a pergunta: será que fica o legado de um ser humano melhor? Eu, particularmente, e para todas as pessoas que eu converso, eu deixo a reflexão.
Eu quero sair de tudo isso e não sei se daqui a 3 meses, 6 meses, não dá para mensurar o tempo exato, né? Mas eu já me sinto uma pessoa melhor, mais leve, já ressignifiquei muita coisa, continuo ressignificando, mudando a minha maneira de trabalhar e procurando ajudar mais as pessoas de uma maneira ainda mais carinhosa, ainda mais assertiva. Eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, Evandro. Numa live minha semana passada, eu falei o seguinte: como a gente se sente frustrado e amarrado quando você não pode trabalhar. A gente, aqui o jornal não parou, né? Algumas atividades comerciais não pararam, mas foram centenas e centenas e centenas que foram totalmente impossibilitadas de trabalhar. Eu dou treinamento de vendas há muito tempo, Evandro. Sabe que eu estou nesse mercado de palestras há 19 anos. E fiz muito treinamento de vendas, e nos treinamentos de vendas tem aquele paradoxo do cliente chato, né? Porque tem cliente que é chato e tal. Nós tínhamos uma abundância de cliente, o entra e sai da loja, muita gente banalizando o cliente, banalizando a venda. Depois que você fica parado, sem poder vender, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, e te é permitido um pequeno movimento, quando entra um cliente na loja, aquela sensação, bota um tapete vermelho para ele, entrou um cliente, fizemos uma venda, essa alegria. Então, é claro, tem muita gente fazendo promoção e precisa, porque a economia ela retraiu, então é hora de eu rever os meus custos, baixar a minha precificação, cobrar menos, entregar mais, atender muito bem aquele cliente, personalizar ao máximo aquele atendimento, compreender, é hora de tentar ajudar. E isso fica como um legado de aprendizado. Jamais banalizar o cliente, muito pelo contrário, mas atender ele da melhor maneira, ver se eu estou realmente conseguindo fazer tudo que eu posso por ele. Agora é o momento de, se eu posso de repente ajudar ele, negociando por um valor um pouco menor, entregando mais valor para ele, entregando mais daquilo que realmente eu posso entregar, para ver a satisfação dele, essa relação, como ela é gostosa. E aí é a hora realmente da gente entender isso, praticar isso e deixar como um legado. Essa coisa de olhar para o cliente, de olhar para a venda, até pelo dinheiro que a gente, né, gasta. Antes era só R$100, hoje é R$100. Só R$10, poxa, é R$10. Cuidar com o dinheiro, tanto quando a gente recebe, quando a gente paga. Resumindo, tudo isso está trazendo muita consciência para quem estava disperso. E quem continua disperso, eu me preocupo, Evandro. Porque tem gente que tem dois mundos aí bem extremos, né? A galera do apocalipse zumbi, que acha que o mundo vai acabar e que está todo mundo num terror. E tem uma galera do oba-oba, também que está achando que não, isso não é nada e tal. Os dois pontos de vista extremos preocupa. Agora, o equilíbrio, olhar para tudo... É o que eu tenho visto desde o começo. Sim. Você conciliar a parte laboral, eu acho que as pessoas precisam trabalhar. Porque se você for analisar, essa pandemia ela não vai passar em 1 mês, 2 meses. Não é uma semana. Ela pode levar 1 ano, 2 anos, sim, até se encontrar uma vacina, até essa vacina ser difundida e aplicada em todas as pessoas. Então, quer dizer, nós vamos ter uma longa estrada pela frente. Então, é evidente que nós temos que ter uma conciliação de trabalho com a prevenção. E essa é a grande questão. É o que você falou, o equilíbrio. As pessoas precisam ter, despolitizar essa questão, realmente. Sair da briga, né? É muito triste, sabe? Eu fico triste porque eu sou militante de rede social, até pela nossa atividade, porque a gente, na nossa atividade, usa a rede social hoje para saber o que está acontecendo nas cidades, para saber o que está acontecendo com as pessoas, para saber qual é a opinião das pessoas. Tudo isso é importante, sim. Então você tem que estar militando ali na rede social. E é claro que às vezes você entra em debates, sim, mas você vê também que existe assim, uma certa politização demais nessa questão. Claro que é uma politização de ambas as partes. Sim. Não é de um lado só e nem de outro. Mas é isso que precisa pensar, que nesse momento nós temos que enfrentar a pandemia. Sim. E sair dela. Depois a questão eleitoral. É outra coisa. Eu acho que a pessoa tem direito de ter opinião. Mas expressar em público e brigar por isso, e discutir por isso, e perder energia, perder amizade... Não dá para negar que existe. Não dá, claro que não. Mas também não dá para dizer que agora vai morrer todo mundo. Sim. Então esse equilíbrio e aprender a conviver com isso e começar a olhar por uma ótica de ser mais produtivo. Vamos voltar de novo lá para o micro e pequeno negócio. Todo mundo concorda que está surgindo aos montes.
Volto a dizer, da confecção de máscaras no quintal de casa, na sala de casa, naquele bolinho de pote que a mãe faz e a filha sai para vender. Tantos pequenos negocinhos, gente que tinha um cursinho de, sei lá, de barbeiro e agora meteu a cara e vai montar, ou a manicure, enfim, a lavação de carro, tudo que gira na microeconomia. Essas pessoas vão precisar divulgar, elas vão precisar ser vistas. E muitas dessas pessoas, elas não sabem como fazer isso, como divulgar. Ah, é só postar na rede social? Não é bem assim. Tem fazer uma arte, né, mais bonita, fazer uma imagem mais bem preparada, fazer talvez um classificado no jornal, criar de novo aquele classificado de oportunidades aqui no jornal, né, de pequenos e micros empreendedores. Então, tudo isso é um redesenho do que a gente está vivendo e vai precisar. Agora, tem profissionais preparados para isso? Aquela pessoa que fazia arte por hobby. Hoje ela encontra, eu vi até uma publicação nos stories do meu Instagram, uma pessoa oferecendo arte por R$15. Então você precisa fazer uma divulgação, não é só colocar a foto e o texto. Se você faz uma arte, uma coisa bonita, você vende aquele produto de uma forma mais atraente. R$15 a arte. É esse movimento de avançar, de ir para frente e ir com esperança. Momento também, Evandro, levanto essa minha opinião pessoal, de muita humildade. Quem não descer do salto, tem muita gente que está no oba-oba, talvez porque tenha muito recurso financeiro, ou esteja negando a situação toda, não vou entrar no mérito, mas se tiver se posicionando dessa forma por causa do status social, eu não vou descer do salto, eu continuo com os mesmos padrões de pensamento e de consumo e de gasto, porque tem muita gente que quer ostentar e gastando de forma desequilibrada. Cuidado, porque não tem ninguém que não foi afetado direto e indiretamente, salvo raríssimas exceções dentro desse contexto. Toda a economia foi afetada. Então, eu como pessoa, eu preciso, como empresário ou como pessoa, rever um pouquinho. Como é que eu estou gastando meu dinheiro? Como é que eu estou? Hora de baixar o ego, hora de ter humildade. Humildade para quê? Humildade e solidariedade. Se eu não fui afetado, será que convém que eu continue gastando tanto assim? Será que eu consigo enxergar que tem um ser humano próximo a mim, que ele está precisando? Eu escutei uma entrevista do Karnal semana passada, e de novo já levanto polêmicas à parte. Tem gente que ama, tem gente que odeia, eu não quero entrar no mérito se ele está certo ou se ele está errado, mas o que ele disse é digno de ser respeitado. Ele falou o seguinte, na entrevista foi perguntado que tem muita gente aproveitando esse momento ele foi entrevistado e a repórter perguntou que tem muita gente usando o momento da solidariedade para autopromoção, né, para ganhar mais curtida, para ganhar mais visibilidade. Então, essa solidariedade, como ela está sendo vista, na opinião do Karnal? E aí eu vou lá para a frase dele, o seguinte: quem está com fome, quem está na rua com fome, aquele pai de família que está desempregado sem nada para comer em casa, ele não está preocupado se isso vai dar like, se isso vai dar audiência, ele só quer comer, simples assim. Então, doem. Cada um tem a sua consciência por trás dessa doação, desse gesto de solidariedade. Uns em amor, outros para ganhar like, outros para ganhar audiência. Mas o legal da reflexão dele, o cara que está com fome, ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele precisa comer, precisa alimentar os filhos. Então, o ato de doar precisa sim ser estimulado, ser feito. Uns praticam o ato velado, que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Legal. Uns praticam de forma onde dão visibilidade. Aí eles defendem o seguinte: vamos mostrar para incentivar que mais pessoas façam. Também está certo. Ou seja, não importa o teu viés. Se o viés for realmente o like, aí vamos lá para a reflexão do Karnal. Mas, Carlos, a gente tem notado, por exemplo, a rede social, como diz, ela é um espelho da sociedade. Então eu tenho visto, por exemplo, pessoas falando, porque o empresário é isso,
porque o empresário não quer fechar, não quer deixar o empregado em casa, porque vai contaminar. Tudo bem. Mas eu pergunto para você, será que aquele empresário também não é um ser humano? Sim. Não é uma pessoa que está aí preocupado que vai ter que pagar a folha de pagamento no final do mês, que tem energia elétrica, que tem combustível, que tem impostos, que tem matéria-prima. Tem empresário que investiu. Eu, graças a Deus, aqui no jornal, fiz os meus investimentos na década passada ainda. E a gente hoje está vivendo com o equipamento que tinha naquela época. Inclusive esse da própria JMV-TV. São coisas que foram feitas há mais tempo. Agora eu me coloco no lugar, se tivesse acontecido essa pandemia, quando eu tivesse feito aquele investimento. Travava tudo. Como, por exemplo, como é que você ia pagar? O Luciano Hang da Van, muita gente criticou ele, porque ele fez aquela live logo no começo, falando da ameaça de desemprego, mas eu me coloco no lugar dele também, porque ele abriu várias lojas, gerou milhares de empregos, e esses empregos dele não são empregos só na loja, são empregos de pequenas empresas que estão fornecendo para a loja dele, pessoas aqui de Timbó, de Benedito Novo, de Indaial, de Blumenau, que estão produzindo pelo Brasil. E que estão levando o produto a todo o Brasil. As pessoas não olham isso, elas olham só o lado delas. Sim. E eu pergunto, Carlos, será que não é hora também daquela pessoa que está trabalhando, prestando um serviço, também doar o tempo dela, o talento dela um pouco a mais, para salvar a empresa dela? Ou o fornecedor de matéria-prima, ou de serviço que ela faz? Porque o que eu vi, sinceramente, eu vi de todo lado. Sim. Eu vi do lado de quem doa também o seu tempo, o seu talento, a sua disposição, mas vi também do lado daquele que quer escapar. Sim. Que acha que é só os meus R$600 lá que o governo está dando, que alguém vai pagar, gente. Vamos falar a verdade. E vai acabar, Vamos ser sinceros. Assim, ó, quando a gente for falar em política, a gente tem que falar da política madura, não naquele fla-flu. Não esquerda e direita, isso é bobagem. Porque nós nem temos eleições nesse momento para decidir. Hoje nós temos um presidente da República eleito legitimamente e temos que torcer para que ele faça o melhor. Temos um governador do estado, temos um prefeito, temos vereadores, deputados. Então temos que cobrar deles ações. Ações. Eu estava até falando para o Carlos. Se fizesse uma crítica, se eu fizer uma crítica ao presidente hoje, a minha crítica seria o seguinte: presidente, manda essa reforma tributária para o Congresso, manda essa reforma administrativa para o Congresso, manda essa reforma política para o Congresso, porque é isso que nós precisamos, gente. Fazer as reformas que o Brasil precisa. Sem reforma administrativa, a da Previdência vai para o saco. Todos nós vamos ter pago um valor enorme e a coisa não vai funcionar. Por quê? Porque tem funcionário público, tem excesso de funcionários, excessos de privilégios, e isso tudo custa muito dinheiro para o país. Nós estávamos falando, inclusive, agora há pouco, uma pessoa que ganha R$10.000, que é a minoria no país, ela recebe de fato, de poder de compra, R$3.000 a R$3.500. O resto é impostos. E nós só vamos conseguir baixar a carga tributária, Felso, a hora que nós fizermos essas reformas completas. Outra coisa, você que fala aí, não, porque a China é isso, porque todo mundo é comunista e tal. Quer combater o comunismo? Vamos fazer as reformas, vamos baixar a carga tributária para a nossa indústria, porque a nossa indústria vai produzir, e ao invés de comprar da China, nós vamos comprar aqui de Timbó, de Blumenau, de Brusque, do Vale do Itajaí e do Brasil. Vamos comprar do Brasil. É isso que nós precisamos. Nós temos que ter um caminho. Quer fazer intervenção militar para mudar a Constituição? Mas qual é o projeto? Temos que ter um projeto. Vai fazer para quê? Para manter privilégio das pessoas? Então, essas questões na política é que não são discutidas, Celso. E é muito complexo, Evandro. Então, assim, eu tenho como... Mas eu não sei se eu me fiz entender. Não, perfeitamente. Essa é a crítica. E a minha postura como profissional, o pessoal que está acompanhando, que conhece meu trabalho, sou Master Coach, trabalho como coach, formo coach, dou consultoria para empresas, trabalho com palestras e treinamentos para desenvolver liderança, equipe de vendas, evitar o retrabalho, o desperdício. Eu estou nesse mercado há 19 anos. O que eu defendo como pessoa e profissional? O cenário é um cenário real, não é um cenário ilusório.
existe a doença, existe uma retração econômica, uma recessão econômica, existe o desemprego, ou seja, o cenário está aí. Olhando por um ângulo da lente superdimensionado por alguns interesses, por outros ridicularizado e minimizado talvez ao desdém, também ao descaso, que é os dois extremos. Mas a pessoa centrada, qual é o conselho que eu posso dar hoje, né, para alguém que está acompanhando a gente? Se uma pessoa estiver acompanhando e seguir esse conselho, a coisa mais importante que um ser humano ele precisa, em primeiro lugar, é o oxigênio para respirar. É a primeira necessidade vital. Sem oxigênio, 5 minutos a gente está morto. Depois, né, de respirar, você precisa de água, você precisa de alimentação. Isso te dá energia. Uma coisa que a gente não discute, não fala, da energia psíquica, da energia emocional, da tua motivação, daquela esperança, energia espiritual, que você precisa ter também. Não é só beber água, respirar, comer, e a tua alma, o teu espírito está desacreditado, a tua psique tá baixa. Então, sempre que a gente entra em qualquer discussão, seja ela qual for, política, social, qualquer coisa, até em relação ao que está acontecendo, quem está certo, quem está errado, dos dois lados tem erros e acertos. Mas quando a gente entra nessas discussões, a gente bota a bateria em curto-circuito. A gente pega os dois polos, bate com mais daquelas faíscas, a gente descarrega a nossa energia, a gente vai lá para baixo, a gente perde criatividade, a gente perde bom humor, a gente perde capacidade de buscar solução. No momento que a gente já está sobrecarregado, a gente já precisa de um up de energia para buscar criatividade, para buscar solução. Mas essa questão que você falou, das oportunidades que se criam, da reciclagem que cada um vai fazer, ela também serve para os governantes, certo? Para os políticos, porque eles têm agora, inclusive até além de uma necessidade e uma obrigação, é uma questão de vida ou morte para o nosso país. Tem muitos políticos que estão baixando salários, estão revendo as câmaras, Mas também não é a solução. Sim. Começa em todos os setores que cada um, acho que aí o que você quer falar, e aí eu defendo isso, consciência. Cada um precisa olhar para o seu umbigo, para a sua problemática, puxar a consciência, assim, ó, eu vou começar a ajeitar, nós vamos começar a ajeitar. As reformas são já pressionadas, não é de hoje, já é de um tempo que essas reformas políticas estão sendo pressionadas. Há sempre um malabarismo dentro da política brasileira. Para desviar, né? Para desviar o foco, mas o que me compete como profissional, eu não estou dizendo que isso não tem que acontecer, eu acho que cada um precisa, dentro da sua esfera, né, do seu mundo, ter consciência do que precisa ser feito. A população, sim, ela precisa cobrar isso, mas eu sempre digo, há formas e formas de cobrar. Eu sou totalmente contra qualquer ato de violência ou qualquer ato de... A gente pode conversar sobre tudo. Tem que ser no argumento, num tom de voz, numa argumentação e saber ter prioridades. A prioridade que a gente vê agora é a manutenção da vida de um lado, a saúde, e a gente sabe as medidas de precaução que a gente tem que tomar para isso, afastamento social, o gel, a máscara, o cuidado, ok. Economicamente, eu preciso estar ativo, eu preciso ser útil para a sociedade com aquilo que eu faço. Aquele que vai trabalhar para uma empresa, vá com essa consciência de ser útil. Aquilo, vou voltar um pouquinho na tua fala, Evandro. Quando você fala que o funcionário tem que olhar ao lado do patrão, claro, o patrão ele não imprime dinheiro. Eu nem diria do patrão, mas da empresa, né? Da empresa e do patrão. O patrão e a empresa, eles não têm uma árvore de dinheiro que eles vão lá colher as folhas e aquilo é dinheiro ou eles vão imprimir. Esse dinheiro é fruto de todo um processo onde o funcionário trabalha bem feito, gera qualidade naquele produto ou serviço, aquilo é vendido, o dinheiro então é recebido, é pago as contas da empresa, então a empresa precisa baixar o custo operacional, ela precisa se tornar viável e útil, né, para que aquele produto seja vendido. Então, não é um negócio que você resolve com 2 palitos, é uma equação muito complexa, cabe a cada uma consciência do empresário preservar os empregos, do funcionário ir trabalhar com esse senso de utilidade, de entregar mais, de poder fazer mais com menos recursos, de economizar dentro da empresa, de evitar o retrabalho, o desperdício, de ser muito consciente, de poder produzir 20% a mais do que ele vinha produzindo.
para que a empresa possa, de repente, baixar um pouco o custo, dar um desconto, ser mais viável. É hora de todo mundo estar consciente, ocupar o seu papel na sociedade sem brigar, sem discutir, sem ficar nesse cabo de guerra, perdendo tempo. Forças, né? Unir forças. Né? Aí vamos tentar entrar... ajudar o outro, independente Isso, e deixar brigas políticas, partidarismos de lado e se unir as forças. Tem também aquela coisa do, mas tem muito oportunista surfando nessa onda. Tem. Cabe a consciência de cada um. Uma coisa que eu acredito, tem gente que não acredita, eu respeito, na lei do retorno. Se eu não estou, se eu estou em uma condição favorável de caixa, se eu estou numa condição muito tranquila, eu tenho a minha reserva financeira, está tudo muito bem, o caixa da empresa está bacana, o fundo de reserva está alto, e ainda assim eu me aproveito da situação para prorrogar título, para não pagar, para pegar desconto, para aproveitar, surfar nessa onda, para ir demitindo e tal, e achando que com isso eu aumento ainda mais a minha lucratividade, porque aí eu vou dizer para as pessoas que eu não tenho dinheiro, que eu estou com dificuldade, eu começo a contar uma história triste, botar aquela roupinha de tecido de pano de saco, aquelas vestes da humildade, a sandália, e começa a fazer um discurso com a sandália da humildade, que eu estou ruim, me ajuda, protela o prazo, não pago aqui, mas no fundo eu sei que a minha conta está alta. Eu só estou surfando na onda da oportunidade. De repente eu até consigo com essa manobra uma maior lucratividade. Só que a lei do retorno cobra isso. Uma hora a conta vem. Muita gente não sabe por que de repente é cometido de certas coisas na vida lá na frente. O universo se encarrega de fazer essa matemática. Existe energia, com certeza. A lei do retorno. Não quero aqui trazer essa entrevista para a espiritualidade, o objetivo não é esse, mas é de novo conscientizar. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fica declarando para a tua vida. Tem gente que não para de falar que está ruim, que está ruim, que está ruim, que está ruim, e no fundo nem está tão ruim assim, mas a pessoa faz mais do que é. E daqui a pouco esse está ruim se materializa. Porque ela fica afirmando tanto tempo que está ruim, que não está vendendo nada, não estou recebendo nada, e está ruim, sendo que até ela tem um fluxozinho. Né? Que não está assim, claro, mil maravilha, mas também não está o desespero que ela pinta, ela até tem um dinheirinho, mas ela faz mais do que é para se prevalecer. E de tanto ela falar que está ruim, a coisa fica ruim de verdade. Eu sempre brinco com a minha menina, eu tenho uma enteada, uma filha de 11 anos de idade, a Bia, eu sempre mostrei para ela desde pequenininha, ela está comigo desde 7 anos de idade. Eu tenho um filho já meu, casado, 23 anos, e a minha enteadinha, eu sempre falo para ela assim, Bia, querida, tudo que tu reclama, Deus tira. Tudo que a gente reclama, Deus tira. É fato. Começa a reclamar. Então Deus tira. E tudo que você agradece, se potencializa. Vamos parar de reclamar tanto sobre coisas que a gente não tem culpa, ninguém tem uma culpa, não é hora de achar um culpado. Vamos agradecer pelo pouco que a gente tem. Vamos dividir o pouco que a gente tem. Seja o arroz, o óleo, o feijão, seja o amor, o carinho, a solidariedade, seja ligar naquele caos dos primeiros dias ali, daquelas primeiras 2 semanas, o que eu liguei para amigos e dizer, e aí cara, como é que você está? Você está bem? Você está tudo bem contigo? Calma, vai passar 1 hora conversando com aquela pessoa, ela já desabafou, a pressão arterial dela já estabilizou, ela já consegue ter mais... Então, ser solidário, ser amigo e se adaptar àquilo que você disse, Evandro. Não dá para a gente parar uma economia e não dá para também simplesmente voltar a trabalhar e viver como nós vivíamos, esse equilíbrio, né, da higiene, do cuidado. Proteção tem que ter, né? Proteção tem que ter, atitude, mas a gente tem que trabalhar. E com mais senso de utilidade ainda, com mais respeito, com mais carinho, com mais amor, com mais zelo, tentando trabalhar por um preço ainda um pouco menor, ser mais útil. Eu acho que com isso tudo, a gente sai mais unido lá na frente como ser humano. Deus só fez um tipo de pessoa na face da terra, ser humano, de formatos estéticos diferentes, pouco importa, mas só tem uma raça no planeta Terra, a raça humana. E somos todos feitos do mesmo material, que a gente possa olhar com muito amor e respeito por todos, deixar essa desigualdade de lado, essas brigas de lado e perguntar... Mas, Felski, eu tenho notado o seguinte, a gente já há muito tempo, na verdade, né? Mas assim, nessa pandemia...
o pessoal ficou mais em casa, então tinha mais acesso à internet. Uhum. Então se revelou muita gente até agressiva, às vezes, na internet, né? Em relação à opinião política, Sim. ou até com palavras de baixo calão. Pessoas que a gente conhece até que não tem esse perfil no contato, Sim. no dia a dia. Ao que você atribui isso? Por que as pessoas estão tão agressivas? Estresse. Estão tão descontentes, Sim. revoltadas? Isso já vem, para te falar a verdade, já vem de longo prazo, né? Mas Vamos lá. Interessante agora tua pergunta. parece que aflorou mais. Interessante a tua pergunta. Agora vamos lá. Agora eu vou usar meu conhecimento de coach para entrar nessa reflexão. Quando nós tínhamos um cenário de muito movimento, seja movimento físico, acordo cedo, vou para lá, vou para cá, e o dinheiro vai entrando, é igual um rio que a água está ali. Quando a água baixa, o que você encontra lá no fundo do rio? Todos aqueles entulhos que foram jogados, aparece a sujeira, as pedras e tal. Parou tudo. Tinha muita coisa que estava mal resolvida, enjambrada, nos relacionamentos conjugais, na forma de viver, que quando desacelera tudo, a água baixa, a verdade vem à tona. Então, eu tenho que conviver com a minha esposa, eu tenho que conviver com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido dentro de casa, naquela situação que antes, não, eu saía de manhã, voltava à noite, toda semana eu saía, tinha dinheiro. Então, nós tínhamos outra forma de conviver e tinha dinheiro para amenizar certas dores e certas aflições. Vai lá tomar cerveja, sai, come uma carne, passeia, faz isso, faz aquilo, dá um estrezinho, mas segunda-feira a gente já volta para a rotina e tudo parou, tudo desacelerou e as verdades começam a aparecer. Isso é um fato. Outro fato é óbvio que o estresse desse convívio, essa hiperconvivência, também vai atritar. Então é hora da gente saber. Tem gente que não sabe se divertir, não sabe ter lazer, se não tenha, sei lá, R$200 envolvido, 300, 200, 100. E tu descobre que você consegue se divertir praticamente quase que sem dinheiro nenhum. Uma caminhada, vai no mercado, compra um pacote de pipoca e um guaraná e transforma a sala, a tua casa vai ver televisão, mas você precisa gostar da tua casa, gostar das pessoas que estão ali, porque senão tudo revolta. A casa, mas isso, a pessoa já estava inserida nesse cenário de uma casa que não era tão confortável, de uma família que não era ideal, mas estava tudo pano quente em cima. E o giro estava mantendo isso tudo lá embaixo. Agora, baixou essa água, a hora da verdade, a hora de olhar para isso tudo e começar a consertar. Consertar o relacionamento com o filho, com a mãe, com a esposa, com o marido, deixar a casa organizada. Tem uma teoria que fala que quando a gente arruma uma gaveta física, a gente arruma parte da nossa energia inconsciente. Quando a gente arruma um armário, a gente arruma coisas internas. Então é hora de consertar isso tudo e é hora de fazer coisas para que o estresse saia. Tudo bem, eu entendo, sem poder sair de casa como a gente viveu, é realmente muito estressante. Mas agora a gente já consegue ter um pouco mais de mobilidade, a gente sai para caminhar um pouco, a gente liga para um amigo para ter uma conversa gostosa, a gente começa a assistir bons filmes. Né? A internet é uma via de mão dupla, né? É uma faca de dois legumes. Corta para os dois lados, né? Você tem muita coisa ruim, mas muita coisa boa. Muita coisa boa. Boa. Muito filme bom, muito filme que te faz refletir, muito canal no YouTube que te ensina muita coisa. Então como é que você está usando o teu tempo? E às vezes você gosta de música, por exemplo. Sim. Olha, é fantástico as músicas antigas, grupos musicais, por exemplo, Elvis Presley, Beatles, Glenn Miller, né, Richard Clayderman e por ali vai, assim, pianistas. Coisas do passado que o Pérez Prado, que tem o Mambo, né? Então, são coisas fantásticas. Eu já vinha há muito tempo pesquisando isso, mas agora, quando você tem mais tempo, você acaba e o deleite mais, disso, né? É mais gostoso. Então, assim, as pessoas elas não conseguem, Evandro, ficar sozinhas consigo mesmo. Para a pessoa é uma tortura o convívio dela com ela mesma, ela não se suporta. Então essa inquietude que você me perguntou por que está acontecendo, que a pessoa ela não sabe nem a vida que ela quer ter. Eu no consultório como Life Coach, eu faço projetos de acompanhamento pessoal,
As pessoas elas vinham para mim sem Mas como saber. foi a tua rotina, por exemplo, nesses primeiros 30 dias? Agora já voltamos... Mudou tudo. Já né? voltamos praticamente no normal, Eu né? redesenhei o meu... Primeiro parou Você tudo. fez exercício físico, por exemplo? Não fiz. Não fiz. Ficou Não fiz. Eu sedentário. engordei. Tem problema de Comeu falar. bastante? Comi. Fez pão? Fiz pão, né? Quase vendi o pão. de tão Feijoada bom que também? ficou. Fiz feijoada, fiz pão. Me diverti muito. Pão eu não fiz, a Silvana fez, mas eu Eu fiz me feijoada. diverti muito gastronomicamente com a minha família, mas num primeiro momento o que eu fiz? Obviamente, nós nos recolhemos. E eu muito rapidamente, Evandro, tenho um amigo que trabalha, um engenheiro de laser, para uma empresa chinesa. Ele vai para a China constantemente, conversamos já no dia Ele 16. é comunista, não? Não entrei no mérito, não discuto política, futebol e religião. Ele trabalha para essa empresa, e é um cara muito querido, ele deve ter já quase seus 60 anos de idade. E ele me falou o seguinte: vai parar tudo, vai acontecer isso. Ele me deu cenas dos próximos capítulos. Como nós temos uma estrutura física onde nós atendíamos aqui em Timbó, e ela tem um custo para a gente significativo, e eu tinha que ir para home office, eu entendi que eu ia para o home office, eu ia para o digital, ia redesenhar. Nós entregamos o imóvel, baixamos custo, mas assim, em várias áreas da nossa vida, e foi a melhor coisa que a gente fez nesses 30 dias. Então a primeira fase foi baixar os custos, segunda fase foi redesenhar um modelo de vida agradável com um custo muito menor, ou seja, analisar cada consumo nosso, cada compra em casa que a gente fazia. Antes a gente comprava isso, a gente opta agora por um produto substituto que é bem mais barato e dá o mesmo resultado. Genérico, assim. Genérico, vamos economizar. Isso foi muito legal, porque eu vim de uma família, comecei a minha vida com 14 anos de idade, vendendo chocolate caseiro na rua, e comecei a falar muito pobre, muito humilde, então eu não tinha dinheiro. E a gente se divertia muito com pouco, e foi o que acabou acontecendo. A gente conseguiu se divertir bastante, com pouco dinheiro, e aí entra a terceira fase, que é começar a desenhar um modelo de negócio. Estou criando cursos digitais, né, que hoje não é novidade para ninguém, muita gente tem cursos digitais. Eu estou criando os meus cursos digitais, os meus produtos digitais. Você acha... justamente eu estive vendo uma reportagem sobre isso aí, sobre essa questão. A digitalização, que já era uma realidade, Sim, foi acelerada. E vai continuar, com certeza, talvez ampliar, mas os analistas, que eu agora não me lembro o nome, mas no mercado financeiro que a gente tem essas trade, palestras, né? De trade, né? Então eles estavam dizendo, justamente falando em negócios, de que as pessoas, como aconteceu lá na pandemia de 1918, você vê que após a pandemia, e eu, assim, vendo as palestras e vendo também um pouquinho da vivência que a gente tem e do que está sendo feito mundo afora, eu acredito, Felso, que nós vamos ter uma euforia após a pandemia. A hora que a pandemia passar, vai haver uma euforia no mundo. E talvez aí teremos até, falando na questão da economia, até uma pressão inflacionária de tanta euforia que vai vir. E aí o governo talvez vai ter que dar um freio para que a inflação não dispare. E aí vem uma conta para pagar. Então, quer dizer, vai existir o pós-pandemia. Essa euforia, né, Evandro, que eu vejo... Assim, e assim, a questão, só para completar, sim, a questão presencial, ela vai continuar existindo. Sim. Então, o teu trabalho, por exemplo, presencial, você pode ter certeza que após a pandemia, talvez daqui para frente já, você vai ser muito requisitado. Porque os traumas, eles estão aí. Sim. O que acontece na questão da euforia primeiro? O alívio. Podemos nos mexer e tal. A questão... Porque foi uma pancada tão grande que, a não ser se a pessoa for muito dispersa em questão financeira, mas assim, ela começa a se mexer, mas ela começa a olhar para o dinheiro dela com outro pensamento. O governo vai jogar dinheiro para ter a gente vai política. ter mais dinheiro circulando, mas vai ter, por um outro lado, pessoas mais conscientes comprando, eu penso, posso estar enganado, com um pouco mais de consciência, não desperdiçando tanto. Vai ter sim, claro, alegria que tudo passou, começa o movimento, mas dentro do mercado digital, o que você tem? Você vai ter sim a necessidade do presencial, mas você vai ter, vou responder de novo lá que você tinha me perguntado antes do que eu estou fazendo e tal, cursos digitais. Por quê? Eu tenho várias linhas de
de trabalho, de curso, que eu vou gravar isso. São realmente cursos com metodologia, com começo, meio e fim, com textos, com exercícios. Um exemplo é comunicação e oratória para iniciantes, focado em vendas. Quantas pessoas que não sabem se comunicar, não têm oratória, não conseguem fazer o que a gente está fazendo, conseguem gravar um vídeo para divulgar o seu pão que está fazendo lá. Então eu quero ensinar essas pessoas através de um curso. E por que gravado? Porque uma vez gravado, fica lá numa plataforma, e tem vários outros cursos que eu estou preparando para gravar, fica lá, acesso 24 horas. A pessoa vê quantas vezes ela quiser, por um valor irrisório. Ela vai pagar nisso um valor muito pequenininho, uma fração, uma pequena fração, e ela tem aquilo ali para ver para sempre, quantas vezes ela quiser. Ok, esse é um produto que eu tenho e eu quero fazer vários temas, vários temas. Deixar num portal, a pessoa paga um valorzinho pequeno, entra lá e faz aquele curso que não só simplesmente vídeos jogados lá dentro. Tem metodologia, com exercícios, com começo, meio e fim, que vão realmente ensinar essa pessoa. Qual é a vantagem disso para mim? Ganhar um pouquinho, mas atingir um número muito maior de pessoas. Então, é um tipo de produto. No Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E vários profissionais já trabalham com isso há 7 anos, 10 anos. E quando eles fazem uma vez por ano, um evento presencial, eles acabam reunindo uma boa fatia desses consumidores, desses clientes que só vêm ele no digital. Então, ele faz um evento presencial, geralmente escolhe um grande centro. Tem muitos caras que são muito fortes, tem milhões de clientes no Brasil inteiro. E desses milhões de clientes que eles têm no Brasil inteiro, milhares de clientes, eles fazem um evento presencial lá para 200, 300 pessoas, lotam um lugar, cobram bem e é muito legal. A tendência é essa. Não vai ter mais presencial? Não, vai ter sim. Agora, a ideia é vender no digital, esses produtos que eu posso escalar, eu posso vender 1, eu posso vender 10, eu posso vender 100, eu não preciso estar lá. Exemplo, se eu tivesse essa minha plataforma rodando, ela não está rodando ainda. Eu daria o endereço do link, falaria do produto agora. A pessoa que está aqui assistindo, ela pode simplesmente digitar lá o endereço que eu der, entrar, comprar e o dinheiro me entra, eu não preciso estar efetivamente lá trabalhando. Então, essa é uma tendência. O mercado de varejo está indo para o digital. Aquela menina que tinha uma loja, uma boutique, ela já vende mais pelo Instagram, pelo stories do Insta dela, do Instagram dela. Ela posta lá os produtos, as clientes olham os stories do Insta, e ela faz a entrega a domicílio. Ela começa a descobrir que ela praticamente não precisa mais uma loja num ponto fixo, pagando caro por estar ali num lugar. Porque pode ter em casa. Ela pode ter na casa dela, ela divulga pela internet e ela tem até parceiros que fazem a entrega. Nem ela não precisa fazer entrega. Ela pegam esses sistemas de entrega que tem por aplicativo. Então, essa cadeia logística é muito legal, porque você acaba tendo um custo menor. Tem que reinventar. Eu li uma matéria, Evandro, que antes de acontecer tudo isso é uma matéria que eu já li acho que uns 2 anos atrás, os shoppings já tinham que se reinventar. O comércio e o varejo de shopping já tinha que mudar. Os shoppings vão virar grandes centros de entretenimento, como já tem. Aliás, nos Estados Unidos, já é. Praticamente shopping como era, fechou tudo. Sim. Então, centro de entretenimento. Então, quando você começa a pensar nesse novo modelo de negócio, entra um nicho de mercado gigante que é aquela pessoa que sabe ensinar como fazer isso, ela vai ganhar dinheiro. Aquela pessoa que detém um conhecimento e sabe colocar isso na internet, ela vai ganhar um dinheiro. O que a gente precisa fazer, eu acredito, Evandro, eu não sei quanto tempo a gente tem aqui para ficar no ar, acho que o nosso horário deve estar finalizando. A internet é de graça, mas só sim, que... Para não cansar a audiência, né? Imagina alguém que está vendo a gente desde o começo até agora. 1 hora já? É um guerreiro para estar aqui, né, do começo ao fim. Sabes que eu não pago imposto para falar. Eu gosto de falar, gosto de ajudar as pessoas. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Talvez boa parte do que eu falei você não concordou. Respeito, outras questões você concordou. Se alguém quiser conversar comigo, se tiver alguém assistindo aqui e quiser trocar uma ideia comigo no privado, né, no meu WhatsApp, é o 999 19 1982, 999 19 1982.
Vai que a pessoa quer um coach, quer uma consultoria, quer uma orientação para loja, ou pessoal, ou profissional, ou seja, uma sessão apenas, ou um processo, uma consultoria, enfim, ou só conversar, eu estou à disposição, estou aberto para isso. Eu acho que é importante assim, ó, colocar o trabalho que você desenvolve, você já prestou, inclusive, serviços aqui no jornal, e foi muito bacana a tua palestra aqui, a palestra, o teu trabalho, né, praticamente é um mini coaching, né? É um trabalho que traz consciência, né? Traz mais conscientização. Uma conversa aí com o pessoal. Sim. E eu acho que agora, nesse momento, sempre foi, mas, digamos, vai ter até demanda maior para o pessoal poder ver que, na verdade, essa pandemia ela é um acontecimento. Graças a Deus, aqui na nossa região ainda não tivemos, pelo menos Timbó, aqui de Timbóia, tivemos um caso em Dayal, uma pessoa muito conhecida, uma esposa de um médico Sim. lá que faleceu, mas aqui em Timbó não tivemos, então assim, não existe um trauma muito grande, porque nós acabamos ainda não sentindo na pele, mas é claro que, pessoal, nós temos que cuidar muito. Tem que tomar muito cuidado. Cuidem, porque todos nós temos pessoas com mais idade na família, vizinhos, amigos, algum conhecido. Né, tem que ter consciência. E a gente sabe também que não é só idosos que estão falecendo. Tem pessoas também de idade abaixo de 40 anos, de 30 anos até, eu vi recentemente. Então, cada caso é um caso. Sim. Não dá para subestimar essa doença. Né? Nós estamos falando aqui agora, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, temos que tomar cuidado, realmente. Levar a sério, né? Mas também não precisamos entrar numa pandemia mental. No desespero, no pânico, né? No sentido de que agora todo mundo vai morrer, não podemos mais sair de casa, não podemos mais ser felizes, não podemos mais ver os nossos amigos, não é por aí. Sim. Eu acho que não dá uma caminhada, né? Eu fiquei aí 30 dias, realmente, antes dessa pandemia, do início da quarentena, nós estávamos caminhando 3, 4 vezes por semana. E eu? Estava correndo. Fazendo 10 quilômetros por dia, acredite, é verdade. Me sentindo muito bem, me recuperando de um período de sedentarismo aí. E agora a gente ficou novamente 30 dias e assim, ó, comendo mais, ficando em casa. Até, não sei acredito que nem engordei muito, mas porque a gente vai se cuidando. Mas, na verdade, faça o seu exercício físico, dê uma caminhada, pegue um sol, saia um pouco de casa. Eu tenho um sobrinho, Felso, que ele foi para a Irlanda. E hoje eu conversei com ele pelo WhatsApp. E ele estava me contando que lá eles estão. Veja só, ele é brasileiro, um rapaz, trabalhou aqui na Ervic até recentemente, até pouco tempo atrás. E aí ele botou na cabeça dele que ele queria ir para a Europa fazer uma experiência lá. Pegou, foi lá, arrumou um emprego lá num hotel, de ajudante no hotel. E agora está aí 7, 8 meses trabalhando lá. E aí parou tudo, fechou tudo. E ele estava me contando que ele está recebendo 350 euros por semana. Uau! Para ficar em casa. 350 euros é 2 mil reais. Ele recebe do governo isso para ficar em casa. Ele como brasileiro que está lá. Não estou incentivando vocês a ir para a Europa, viu, gente? Ele já estava empregado quando estava lá. Mas então ele estava me falando que a ajuda de custo na Europa ela foi muito ampla para as pessoas que precisavam parar realmente de trabalhar. Mas eles não impediram as pessoas de caminhar no entorno de onde moram. Cada um pode caminhar, parece até 2 quilômetros longe de casa. Então você vai 2 quilômetros para lá, 2 quilômetros para cá, 2 quilômetros para trás. Você anda aí 10 quilômetros tranquilo, para fazer um exercício realmente. Né? Eu estive vendo uma reportagem do Laí Ribeiro, onde ele estava dizendo que a pessoa, o ideal era dar 10 mil passos por dia. Né? Então, o que vale mais ou menos a 8, 9 quilômetros. É claro que não precisa fazer isso direto. Pode, vamos dizer, durante o dia dar esse espaço. Mas a verdade também, não sei se você sabe disso, que o exercício ele tem que ser continuado. Sim. Né? Tem que ter ritmo, né? Ele tem que ter ritmo, porque se você, eu agora estou me abaixando, mas depois eu estou lavando louça, daí eu vou lá pegar alguma coisa na geladeira, isso não é um exercício. O movimento é diferente do exercício, né? Não é uma coisa sistemática. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas também, em vez de ficar só na rede social, só comendo ou só assistindo, equilíbrio. Vamos também fazer um exercício físico, vamos sair um pouquinho da rotina. Né? Agora as pessoas já estão trabalhando, a maioria está trabalhando,
Então a vida vai voltando ao normal. Mas, independente disso, ainda se pode, no final de semana, ficar um pouco mais restrito. Sim. Né? Então, manter esses hábitos realmente saudáveis, que é importante para mim. Eu já diminuí a quantidade de comida, já estou segurando, já voltei para o normal. Agora, atividade física, nos próximos dias, já estou voltando também. Confesso que realmente não fiz nesse período. Tinha Ou a esteira em casa deixou andando? Não. Aquela academia do prédio, ela foi fechada por esse período de contingência, né? Todas, né? Mas a gente está voltando, agora voltou, né? Cuidando mais da alimentação agora, já mais consciente, começando a trabalhar, tanto no digital que eu estou construindo esses cursos, estou atendendo online, a sessões online, né? Dá para atender normalmente, a valores bem acessíveis, e trabalhando no presencial, dando consultoria, dando assessoria, dando essas orientações. Então, mais uma vez, então, para a gente fechar aqui essa entrevista, eu te agradeço, Evandro, por essa oportunidade de a gente fazer esse bate-papo para o pessoal que acompanha o JMV. Foi muito bom trocar uma ideia. Mantenha a esperança no coração, tenha uma acreditação positiva, pense, né, de forma mais otimista, mais... enfim, com mais acreditação, realmente, com mais amor, com tudo aquilo que a gente já falou aqui. Fecho com o meu WhatsApp novamente, 999191982. Se alguém tiver a fim de bater um papo, estou à disposição. E é isso. Meu abraço, meu carinho a todo mundo. Vamos cultivar mais a gratidão. Temos motivos para reclamar? Sempre tem. Mas também tem muito motivo. E a coluna no jornal também, ativa, né? Vamos voltar com a coluna para trazer essa mensagem para as pessoas. O Evandro é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Quando ele me convidou para vir fazer essa live aqui, eu já de bate-pronto aceitei, porque sempre é muito bom levar uma linguagem e uma fala de esperança para as pessoas. Obrigado, Felski. Nós realmente, nesse período, estivemos aí interagindo com as pessoas na rede social, passando mensagens também positivas no Jornal do Médio Vale, com reportagens, não só falando da pandemia, não só falando de desgraça, não só falando... Até porque não temos essa realidade aqui. Essa é a verdade. Claro que nós temos que alertar as pessoas, nós temos que fazer as pessoas se conscientizarem da seriedade da coisa, mas também temos que mostrar o outro lado, que a nossa vida está andando, que a nossa cidade, graças a Deus, ainda não está numa situação tão grave, mas temos que colaborar, todos nós, para que não chegamos lá, para que nós possamos atravessar essa pandemia e todos nós estarmos com saúde. Quem for infectado não é uma pessoa má por isso, não é um bicho, não é alguém que tenha que ser abandonado, não, pelo contrário, nós temos que saber que essas pessoas, a partir do momento que tiver a manifestação da doença, da infecção, depois de 20 ou 30 dias no máximo, ela estará curada. Exatamente. Esse é o ciclo do vírus, ele não vive para sempre. O seu corpo, para quem vive, muitas pessoas perguntam, Felski, quantas pessoas foram curadas? Eu digo para elas assim, gente, quantos casos nós temos no Brasil? 40 mil casos, 50 mil casos? Morreu 4 mil pessoas? Então, as outras pessoas, se não estão curadas ainda, serão no máximo em 20 ou 30 dias. Ou seja, os curados serão a maioria. Sim, com certeza. Serão 97, 98, talvez 99%. Mas, evidentemente, que nós não escolheríamos, né, Felski, entre nós quem iria morrer ou não. Por isso, nós temos que nos prevenir para nós não contrairmos a doença e corrermos o risco de morrer e também não passarmos para alguém que a gente ama, com certeza, e que é do nosso convívio social. Então, assim, pense em você, mas pense também no seu próximo, a pessoa que está do seu lado. Se você contrair o vírus, você poderá passar para outra pessoa. Então, é muito importante que todos nós tenhamos consciência e que colaboramos para que menos pessoas possível sejam infectadas. É isso aí. Obrigado.